Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero aqui fazer uma apresentação e ao mesmo tempo uma indicação teológica, uma indicação para os estudantes da Palavra de Deus, né? Precisam estar aí preparados. Nessa feita eu quero apresentar alguns livros sobre apologética. Primeiro vamos falar deste livro aqui, que é um livro que eu creio que a maioria das pessoas já conhecem, A Razão para Crer, ou Razões para Crer. É um livro de Norman Geisler. Nesse livro ele vai falar sobre como devemos estar preparados para responder como dão aqueles que nos pedem a razão da nossa esperança. Nós temos esse livro aqui, Apologética Contemporânea, do nosso escritor William Lane Craig. Esse é um autor bem conceituado, ele tem mais de 50 títulos escritos. Um deles é o livro chamado A Razão da Nossa Fé. Nesse livro, Razão da Nossa Fé, ele vai falar sobre três prismas. Ele vai falar sobre o cristianismo, ele vai falar sobre Deus e sobre a Bíblia. Então é muito interessante ler aquele livro de William Lane Craig, A Razão da Nossa Fé. Ele falará Deus, cristianismo e Bíblia. Vai falar sobre esses três temas. E nesse livro aqui de Norman Geisler, a enciclopédia apologética, nós temos aqui um livro bem extenso. Nesse livro aqui nós temos 932 páginas nesse aqui. E nesse aqui nós temos 438 páginas. 438 páginas. Nesse livro, o Norman Geisler vai nos ensinar o que diz Pedro 3:15, quando Pedro diz que temos que estarmos preparados para poder responder com mansidão, com temperança, aqueles que pedirem a razão da nossa esperança. Quando ele diz que nós temos que responder com mansidão, essa palavra responder, no capítulo 3, versículo 15, quando ele diz assim: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança, ou da esperança que há em vós. Então essa palavra traduzida no grego, responder, é apologia. Apologia é um discurso de defesa, de onde se deriva a palavra apologética, que é uma defesa explicada e interpretada da nossa fé. Então isso é muito importante sabermos e entendermos sobre a nossa fé, como defender a nossa fé. Nesse livro da enciclopédia, ele vai nos mostrar que desde os primórdios somos atacados, e em especial quando há um contexto bíblico que aparentemente existe ali uma contradição. Às vezes um escritor diz uma coisa e um outro escritor bíblico diz uma outra coisa diferente, mas não há contradição na Bíblia. Então nessa enciclopédia, o pastor Norman Geisler, ele vai dirimir essas dúvidas, dessas pequenas contradições bíblicas. E nesse livro de apologética contemporânea, o nosso autor, William Lane Craig, ele vai falar sobre os ataques que vem acontecendo contra a Igreja de Cristo, contra o cristianismo. Nós sabemos que no século atual, nos dias atuais, estamos vivendo um cristianismo atacado de todas as formas. Então o cristianismo tem sido alvo de constantes ataques de quase todas as frentes e classe intelectual. Nós vemos aí nesses dias que estão sendo acusados de irracionalidade e irrelevância. Não é necessário fazer muito esforço para descobrir que estamos sendo atacados de uma forma tremenda nas universidades, nas escolas, né, de uma forma geral,
na mídia, nas publicações. Então é muito interessante a gente ler sobre a apologética cristã. Que Deus abençoe e que fica a dica para vocês aí, para escolher os bons livros. Então tá aí os livros que eu indiquei. Esse livro eu indico porque eu os tenho e é muito maravilhoso. Esse livro que eu tenho aqui em mãos, ele tem sido uma arma poderosa para nós batalharmos e lutarmos com eficácia. Quando estudamos, quando meditamos, estamos preparados para responder na medida certa, no momento certo e defender a nossa fé cristã. Que Deus abençoe. Fica aí a dica aí dos livros de apologia.